muito bom estar aqui com os irmãos. Quantos estão desejosos de ouvir a palavra do Senhor, digam amém. Amém. Queridos, eu peço a especial gentileza que abram as suas Bíblias no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta maior Isaías, capítulo de número 6, e nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Aqueles que encontraram com o sinal poderiam dizer: eu achei. Diz assim a palavra do Senhor, queridos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos podem dizer graças a Deus? Embora seja um texto localizado no Antigo Testamento, é possível extrair lições para a nossa vida prática no que diz respeito a nós como igreja. Todos nós sabemos que o Antigo Testamento, ele não fala da igreja, mas sabemos que o Antigo Testamento, ele fala para a igreja. E olhando para o capítulo de número 6 de Isaías, dentre tantas lições que podemos extrair, eu desejo falar aos irmãos sobre as características da igreja que o mundo precisa. Logo, todos nós sabemos que o capítulo 6, ele está baseado na vida deste profeta, deste homem de Deus, no que diz respeito à sua chamada profética para anunciar os oráculos de Deus à sua nação. E o capítulo de número 6 é um divisor de águas na vida de Isaías, porque a partir do capítulo de número 6, ele é transformado em um outro homem. Ele tem uma visão reveladora da parte de Deus, ele é tocado de uma maneira especial, e isso o desperta ainda mais
para a sua chamada profética. Logo dentro deste evento que acontece na vida dele, eu consigo observar que há lições aqui que podem e devem ser as características de uma igreja que tem no seu coração o desejo de fazer missões. Isaías, ele inicia o capítulo dizendo que o rei Uzias morreu. Todos nós sabemos que o rei Uzias fazia parte da família de Isaías. E ele diz que quando o rei Uzias morre, no versículo 1, ele disse que ele viu o Senhor. E Isaías, ele é minucioso em todos os detalhes. Por quê? Porque o texto está dizendo que ele viu o Senhor. E o Senhor estava assentado sobre um alto e sublime trono. Ele diz que as vestes do Senhor estavam preenchendo todo o templo. E no versículo 2, Isaías, ele começa a aprofundar ainda mais a sua visão. Por quê? Ele diz que ele estava vendo serafins. O primeiro detalhe a ser destacado é este. Isaías diz: os serafins estavam acima dele. Aqui nós observamos as únicas criaturas em toda a Bíblia Sagrada que foram mais alto do que aonde Deus estava. E Isaías diz que os serafins estavam acima dele. Não porque os serafins são mais poderosos do que Deus, mas porque Deus é poderoso e permitiu os serafins estarem acima dele. Os serafins não estão parados, não estão em uma posição de sentido. Pelo contrário, Isaías diz: os serafins estão em uma atividade. Qual é a atividade? Eles estão em profunda, em intensa adoração. Por quê? Porque Isaías, ele consegue ouvir o que eles estão fazendo. E quando Isaías, ele observa aquela visão, ele vê o Senhor assentado, seres angelicais acima do Senhor. Isaías diz: e eles estavam falando uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra, não é só uma parte, toda a terra está cheia da sua glória. A primeira característica da igreja que o mundo precisa é esta. Isaías, quando ele observa os serafins cantando um para os outros, Isaías está aprendendo quem Deus é. Os irmãos perceberam na leitura que os serafins estão cantando em adoração, só que em nenhum momento os serafins estão cantando: ele faz, ele faz, ele faz. Os serafins não estão cantando: ele dá, ele dá, ele dá. Percebam que Deus, ele tem inúmeros atributos, só que os serafins não estão cantando os outros atributos de Deus. Deus é misericordioso, mas eles não estão cantando: Deus é misericordioso, misericordioso, misericordioso. Eles não estão cantando: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Os serafins estão cantando a essência de Deus. Estão adorando o que Deus é na sua maior profundidade. E o que é que este ser que está sentado e que Isaías está vendo, o que este ser é? Então os serafins respondem: aquele que está sentado neste trono, ele é santo, santo, santo. Isaías está aprendendo que uma igreja, ou nós estamos aprendendo, uma igreja que tem o desejo de fazer missões,
Uma igreja que tenha vontade de somar no reino de Deus, ela precisa ter isto que Isaías teve. O que, pregador? Uma visão correta de quem Deus é. Os serafins estão cantando, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Em toda a Bíblia Sagrada, o único atributo de Deus, elevado ao 3º grau, é a sua santidade. Porque no idioma hebraico, quando você quer destacar alguma coisa, nós colocamos em negrito, sublinhamos, colocamos parênteses, mas para aquela cultura, quando alguém queria dar ênfase a alguma coisa, eles repetiam. Então Isaías está olhando para cima e os serafins estão olhando para ele dizendo: Isaías, sabe este ser glorioso, que as suas vestes estão preenchendo todo o templo lá embaixo? Aprenda que ele que está sentado aqui, ele é santo, santo, santo. Isaías está tendo a visão correta de quem Deus é. Eles estão dizendo, Ele é santo, e então eles estão dizendo que este ser que está neste trono, Ele não peca, Ele não erra, Ele não mente, Ele odeia o pecado, porque está falando da sua santidade. Ele não erra, Ele não mente, Ele não falha. Quando os serafins louvam a santidade de Deus, os serafins estão cantando o maior atributo de Deus, que é a sua santidade. É por isso que lá na frente, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele diz: ei, segui a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. O apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, versículo 14, ele escrevendo à igreja, ele disse: como filhos obedientes, não vos conformando com os desejos que haviam na sua ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Na epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 3 até o 8, Paulo cita por 3 vezes a palavra santificação. Por quê? Ele diz: porque o Senhor Deus não nos chamou para a imundícia, mas nos chamou para a santificação. Os irmãos vão entender isto de maneira mais profunda, porque em toda a Bíblia, Deus nunca se preocupou em se apresentar para o ser humano como aquilo que ele podia dar, como aquilo que ele poderia fazer. Deus sempre se apresentou aos seres humanos, a sua criação, como aquele que é. Moisés está no Monte Sinai recebendo a revelação, no Monte Horebe. E aí ele fala: Senhor, o Senhor está me enviando. Só que quando eu chegar lá para libertar o povo, vão me perguntar: quem é que me mandou? Aí Deus olhou para ele e disse: Moisés, fala para eles que eu sou o que sou, que enviou até eles. O profeta Isaías foi tomado e disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Percebam, Deus nunca quis se apresentar com o que Ele pode fazer ou dar. Ele sempre se preocupou em se apresentar no que Ele é. Jesus vem à terra, aí Jesus foi uma maravilha. Por quê? Ele chegava e fazia milagres, abençoava o povo, dava pão, cuidava do social. Mas Ele não queria que as pessoas se chegassem a Ele por causa dos milagres e nem por causa dos pães. Porque sempre que havia alguma controvérsia ou algum milagre, Jesus já tratava de anunciar: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o quê? O pão vivo que desceu do céu. Conversando em João 4 com a mulher samaritana, Jesus olhou para ela e falou: mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que fala contigo, você é que me pedia de beber. Por quê? Porque Deus sempre está interessado em se relacionar com o ser humano. Só que nunca Ele quer uma relação baseada naquilo que Ele pode dar.
Ele quer se relacionar conosco e quer nos ver adorando, mas sabendo quem Ele é. Você saber que alguém pode te dar uma coisa, isso é bom. Só que uma coisa é você saber o que podem te dar. Outra coisa é você conhecer aquele que pode te dar. Logo, a nossa geração tem dois problemas. O primeiro, eles querem fazer Deus funcionar, mas não querem se relacionar. E a maior parte das pessoas até querem salvar alguém, mas estão falando, vem que Deus faz, e não estão falando, vem que Deus é. Muda muita coisa quando a gente sabe quem a gente serve. Nós vivemos num tempo onde as pessoas chegam até aqui, só que elas não querem se relacionar com Deus. Elas não querem saber quem Deus é, o que Ele gosta, o que Ele não gosta. Elas estão chegando aqui sabendo o que Ele pode fazer e não interessadas em quem Ele é. Segundo problema, quem não conhece o Deus que serve, não serve a Ele bem. Você trabalha melhor quando você conhece o seu patrão. Por quê? Tu sabe o jeito que ele gosta. Na igreja, do mesmo jeito, quanto mais você conhecer a pessoa de Deus, melhor você vai trabalhar. Quanto mais você conhecer a Deus, você vai perceber o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é gracioso. E aí você não vai ter o problema de muitos crentes, que muitas das vezes murmuram, ou que não tem nem ânimo para poder professar a fé para outras pessoas. Por quê? Porque quem não conhece a Ele serve mal, quando serve. Em Juízes 2:10, a Bíblia diz, e aquela geração foi congregada, morreram, e se levantou uma geração que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. O que aconteceu? Atraíram para si a ira de Deus. Por quê? Começaram a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque quando tu não conhece, vai fazer o que não gosta. Aí vem Oséias, no capítulo 4 do seu livro, e diz assim, através do Espírito dizendo, ei, sabe o que foi que destruiu o povo? Falta de conhecimento. Só que no 6 ele dá a instrução do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Aí os serafins estão olhando para o ser humano na terra que está apavorado. E eles começam a cantar Isaías. Sabe o que este ser que está neste trono é? Não sei não. Então a gente vai cantar para você saber. Ele pode dar, Ele pode fazer, mas Ele quer uma relação baseada naquilo que Ele é. E Ele é santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Olha para cá. Você quer mesmo ganhar as pessoas lá fora? Conheça o Deus que você serve. Você quer sair daqui com poder, autoridade, graça, para defender a causa do Evangelho, levantar a bandeira do Evangelho lá fora? Conheça a quem você serve. Não dá para falar bem de quem a gente não conhece. Porque quando alguém pede alguma referência de alguém que você não conhece, a primeira coisa que você fala é, por ele eu não coloco minha mão no fogo.
Não, eu não conheço, então eu não posso falar. Não, eu não conheço, então não posso defender. Com Deus é a mesma coisa. As pessoas lá fora, elas precisam de uma igreja que sabe quem Deus é, que conhece o Deus que serve. É por isso que Paulo lá na frente, apanhando, sofrendo mazelas, ele levantou a mão e disse: ei, eu posso sofrer, tomar chicotada, ser tido como morto, só que ninguém arranca de mim. Eu sei em quem eu tenho crido. O profeta Abacuque, no capítulo 1, fica reclamando Deus a injustiça, Deus a violência, Deus a economia, Deus o espiritual. Aí Deus falou a Abacuque: eu vou enviar a nação da Babilônia, eles vão aprisionar vocês, eles vão massacrar vocês. Aí o capítulo 2, Abacuque ora e diz: Senhor, como é que o Senhor vai usar um povo que é pior do que a gente para corrigir a gente? Aí Deus olhou para Abacuque e disse: Abacuque, quando você me conhecer, vai aprender que o justo vive pela fé. Aí quando ele entendeu que Deus estava no controle de todas as coisas, ele conheceu Deus na essência, ele catou o capítulo 3 e disse: Senhor, já que eu sei que tu estás no controle, pode faltar o fruto da oliveira, pode mentir o fruto da vide, mas todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Por quê? Porque quando você conhece, você não tem o que temer. Eu sei em quem eu tenho crido. Não dá para falar de quem a gente não tem intimidade. Não dá para falar das características dele, não dá para falar do jeito que ele fala. Por quê? Porque não conhece. Mas Isaías está olhando e os serafins estão dizendo: Isaías, aprenda daqui para frente, se relacione com Deus, mas não pelo que ele pode dar, se relacione com Deus por aquilo que ele é. E o que ele é? Ele é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Aqueles que possuem ou que querem fazer missões precisam ter uma visão correta de quem Deus é. Deus não é só o Deus que dá. Deus não é só o Deus que faz. Deus é o Deus que é. E quando Moisés pergunta: Senhor, eu vou lá e vou falar do Senhor, mas vão me perguntar qual é o teu nome. Quando Deus diz: fala para eles que eu sou o que sou, que enviou você a eles, a expressão eu sou o que sou, do hebraico para o português significa: eu sou aquilo que vocês precisarem. Precisa de cura? Eu sou o Deus que cura. Está frio no deserto, está escuro, eu sou o Deus que manda a nuvem, sou o Deus que manda fogo. Você não vai ficar perdido no deserto. Precisa de direção? Tem direção. Precisa de alimento? Tem alimento. Mas estamos no deserto, não tem problema. Ele é o Deus que é santo, mas que é poderoso para fazer todas as coisas. Visão correta de quem Deus é. Ok, olha para cá. Quando Isaías entendeu que Deus é santo, puro, impecável, infalível, incomparável, totalmente transcendente à inteligência humana, quando ele olha para aquele ser que está sendo adorado, e ele percebe que os serafins, irmão, Deus é tão santo, que nem quem está na presença dele se atreve a olhar para ele. Porque os serafins, Isaías diz, tem 6 asas, com 2 voam, e o resto, com 2 eles cobrem os pés. Fazendo alusão a Moisés no monte. Moisés, Deus falou: Moisés, Moisés. Quando ele foi se atrever a mexer o pé, Deus olhou e disse: rapaz, tira as sandálias. Por quê? Porque a partir do limite que você vai pisar agora, eu estou presente. E a terra que você vai pisar é terra santa. A
As outras duas cobriam os olhos, não vamos nem olhar. Fazendo alusão a Abacuque, que no capítulo 1 ele diz: Senhor, tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Quando Isaías observa o tamanho da santidade daquele ser, o tamanho da pureza que emana dele, nem os seres que estão acima dele por sua permissão têm ousadia de olhar ou de pisar os pés no ambiente que aquele ser está. Isaías ele chega no capítulo 6 e versículo 5 e ele dá um grito apavorado dizendo: ai de mim! O que foi, Isaías? Eu estou perecendo. Por quê? Porque este ser é muito santo. E eu sou um homem de lábios impuros. Pior, para dar uma agravante, eu habito no meio de um monte de gente que tem lábios impuros também. E eu estou contemplando a glória do Senhor dos Exércitos. Vou te dizer uma coisa. Segunda característica de uma igreja que o mundo precisa de uma igreja que reconhece as suas misérias. O mundo não precisa de uma igreja que estampa em cada crente um super-homem, uma super-mulher, uma pessoa que sorri o tempo todo, até porque o evangelho não é isso. O evangelho sempre vai na contramão antagonicamente de tudo. O mundo diz para você, sorria, Jesus vem e diz, bem-aventurado é quem chora. O mundo diz, pega uma rede, deita nela e fica em paz. Jesus diz, quer ser alguém bem-aventurado? Vai ser quando? Quando perseguirem e falarem mal de você, só porque você prega o meu nome. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo escreveu aos Efésios e disse: ei, e o nosso Deus nos amou, quando a gente não estava nem aí para Ele. Por isso, pela graça, sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. A maior parte dos crentes das nossas igrejas, eles estão vivendo uma vida de fracassos. Sabe por quê? Estão colocando a indumentária da instituição, mas não estão vestindo os panos de saco do reino. Quer mostrar que está bem só porque é crente, para não falar que está muitas das vezes pior do que o ímpio. Quando isto nunca foi humilhação. Por quê? Porque a igreja, ela é triunfante. A igreja, ela passa por diversas dificuldades, mas nunca perde. A maior parte dos crentes da nossa geração tem vergonha se estiverem passando por dificuldades. Só que Isaías, ele está mostrando que quem realmente viu a glória de Deus, ele reconhece o tamanho da sua miséria. Quer saber se você realmente encontrou Deus? É o tamanho do seu arrependimento. Quando Isaías viu o tamanho da excelência de Deus e olhou para dentro de si, ele deu o grito: ai de mim. Não pulou, não sapateou, não deu aviãozinho na igreja, mas curvou a cabeça e reconheceu o seu estado. Sabe quando tem alegria no céu? Não é quando a gente dá glória a Deus.
Sabe quando é que o céu fica em festa? Não é quando a gente faz congresso. Jesus disse, quer saber quando o céu faz alegria? É quando um pecador, os pecadores mesmo, os desgraçados, os miseráveis, aqueles que cometeram toda sorte de delitos, quando eles se curvam e reconhecem a Deus como o Senhor, aí Deus dos altos céus não aguenta, a festa começa. Oh, glória a Deus. Quer deixar Deus feliz essa noite? Quer deixar teu Deus feliz essa noite? Coloca para fora os teus pecados. Pregador, mas vamos acusar, vamos não sei o que, meu filho. A igreja não é tribunal, a igreja é casa de misericórdia. Está aqui para estender a mão e te recuperar. O diabo parece que conseguiu colocar dentro dos crentes. Não é vergonha se arrepender. Quem disse? Quem disse para você que é vergonhoso se arrepender? Quem foi que colocou na sua cabeça que confessar pecado é uma humilhação? Quem foi? Jesus. Trouxeram uma mulher para ele, o senhor foi pega, no flagra. Jesus olhou e disse, ei, quem aqui não tem? Sabe qual é o problema? A gente não confessa o nosso, porque a gente se acha mais santo do que os outros, porque não comete os mesmos pecados. Percebeu como é que fica estranho o clima? Por quê? Porque ninguém fala isso. Irmão, aprenda que essa noite, leve para sua casa. Não é vergonha se arrepender das suas falhas. Sabe o que é vergonhoso? É continuar colocando para debaixo do tapete e ver a sua vida atrofiada, o diabo acusando você nos teus ouvidos. Só que esta noite Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Confesse o seu pecado e Deus vai estender a mão para te ajudar. Às vezes eu converso com meu pai fala, ele pegou uma época muito boa da igreja, há uns 15 anos atrás. Obrigado. Meu pai chega para mim e diz assim, meu filho, sabe quando é que o fogo pegava na igreja? Não, pai, como é que era? Era quando os irmãos iam pedir perdão uns para os outros. Sabe quando é que o fogo pegava, meu filho? É quando até o pastor da igreja, ele falou para mim que uma vez um pastor da igreja pegou o microfone no culto de Santa Sé, pastor William, desceu no meio da igreja e falou, irmãos, se eu fiz algo para alguém aqui, eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Aí Isaías, ele reconhece o seu estado. E às vezes a gente está precisando de tanta coisa da parte de Deus, só que a gente tem medo já de confessar as nossas falhas uns para os outros. Não, se eu contar, vai contar para outro e vai espalhar para Beltrano e não sei o que. Não há mais lealdade e comunhão sincera. Aí fica aquele negócio oculto. E deixa eu lhe dizer uma coisa, viu? Cobrir ferida não melhora. Infecciona. E vai piorando até você ter que fazer uma cirurgia para amputar. Jesus mesmo disse, está te fazendo mal? Então corta. Joga para fora. Por que, pregador? Porque o mais lindo vem agora no texto. Está achando que essa visão de Isaías deixou ele apavorado e foi ruim? Foi nada. Quando ele viu a visão, ficou assustado. Irmão, se não der um glória a Deus com isso aqui. Ai de mim que eu vou morrer. Aí Deus olhou, rapaz.
Que foi, Deus? Calma aí, para de cantar aí. O que foi, Senhor? Não, é que tem um homem ali embaixo chamado Isaías. O que ele fez? Ele reconheceu as suas misérias. Pensei que ia ser mais alto, mas vou te explicar. Quando Isaías reconheceu a miséria, até então, os céus só estavam trabalhando para Deus. Santo, 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 Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías clamou, reconhecendo a sua miséria, ai de mim que vou perecer. Porque Isaías, eu sou miserável, eu sou um homem de impuros lábios, eu habito no meio de um monte de gente que está pecando contra Deus. Aí Deus calou os querubins, os serafins. Oh glória! Para de trabalhar aqui em cima, por quê? Aí o texto diz, e eu vi um querubim, que parou de trabalhar lá em cima, para trabalhar aqui embaixo. Você consegue receber essa palavra? Comece a se arrepender aqui embaixo, que o céu vai começar a se movimentar em cima de você. O céu funciona quando nós reconhecemos os nossos estados. Jesus ou Deus disse para Salomão, Salomão, em 2 Crônicas 7,14, quer ver o céu funcionar? Reconhece aí embaixo. Como? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, é aí nessa hora, o que vai acontecer? Eu vou ouvir dos céus, e vai ficar só ouvindo? Não, vou trabalhar, vou perdoar os seus pecados, e vou sarar a sua terra. Quer ver Deus trabalhar na tua casa? Pega a tua esposa, pega teus filhos, se tranca no quarto e diga: hoje nós vamos confessar, porque os céus vão se manifestar na nossa vida. O mundo precisa de gente humana. O evangelho é isso, é o divino se tornando carne para recuperar. Ele desceu, se humilhou. Para quê? Para te exaltar. Para te perdoar. E o mundo lá fora não está precisando de pessoas súperes, que se transformaram, superaram na vida e são grandes empresários, não. Eles estão precisando de pessoas, como eu vi os irmãos fazendo ali, perto de gente, abençoando, dando folheto, dando sorriso, dando comida. Eles não vão entender mesmo, eles vão perguntar: mas por que vocês estão fazendo isso? Nem me conhece, nem sabe a minha história. Não tem problema, a gente veio te apresentar aquele que é, aquele que faz, aquele que tem. Quando você reconhece o seu estado, você não empina o nariz, você não murmura, porque você logo vai olhar para alguém que está pior do que você. E aí você vai entender o que Paulo diz, que a graça superabunda onde o pecado abundou. Quando Isaías reconhece as suas falhas, o céu começa a se movimentar. Aí vem a parte que é melhor ainda. Tem parte melhor, pregador? Tem. O céu desceu através do querubim, só que o querubim não veio com a mão abanando. Tem um presente do céu aqui para você essa noite. Desceu com carro, com chave? Não. Porque isso daí é o que você precisa. Deus está interessado em te dar o que você necessita. Querubim desce,
E o texto diz que ele vem com uma brasa viva. E ele tirou da onde? De onde? Então vamos entender uma coisa. Vamos entender uma coisa. Só existiu a brasa na mão do querubim porque tinha um. Não dá para ter brasa se não tiver altar. Pregador, o que é altar? Lugar de sacrifício. Pregador, o que é altar? É o lugar onde a carne tem que morrer e o sangue escorrer. Pregador, o que é altar? É o lugar onde a minha vida está depositada para Deus. Lugar de sacrifício. Então vamos entender. Só dá para ter brasa viva se tiver altar. Qual o problema? O problema é que tem muita gente querendo brasa, mas não tem altar. Mas graças a Deus, que se não tem altar na terra, tem altar no céu. O serafim desce com uma brasa e toca na boca. Aí o serafim fala para Isaías, está vendo isso? Sim. A tua iniquidade foi tirada. E o meu pecado foi perdoado. Sabe por que existiu Atos 2? Porque Atos 2 é uma leitura que todos nós gostamos. E no dia de Pentecostes estavam todos reunidos, quando de repente um vento veemente e impetuoso invadiu a casa, e todos foram cheios pelo Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de... Ali é a brasa viva. Pregador, cadê o altar de sacrifício? No final dos evangelhos ele está lá, no meio da cruz. Ah, você não pegou. Vamos lá? Só existe Atos 2. Pessoas cheias do Espírito Santo se passaram pelo Calvário. Porque se não tivesse altar, não tinha brasa. Só que Deus olhou Isaías, você vai receber brasa, vai ser purificado e habilitado para trabalhar, porque aqui em cima tem um altar. Sabe por que o fogo do Espírito Santo na vida de muitos crentes está apagando? Porque ele não passa mais no Calvário. Não passa mais no altar de sacrifício do Calvário. E quem não passa no altar do Calvário, nos evangelhos, ele não sente alegria em Atos 2. Se você não se identificar com o que Cristo fez por você no Calvário, você não vai amar as almas. Só consegue amar as almas que estão se perdendo aqueles que reconhecem o verdadeiro significado do Calvário. Enquanto você não entender que você não merece, que você não era para merecer, que o teu destino era perdição eterna, você nunca vai entender Atos 2. Quantos discípulos viram Cristo crucificado? Aquela confusão, todos abandonaram e pensaram que Jesus não ia mais querer eles. Jesus se apresentou no meio deles e disse: já que vocês vivenciaram o Calvário, fiquem em Jerusalém. Para quê? Porque do alto vai descer poder, vai transformar vocês e a partir de agora vão ser fiéis. Se não for lhe incomodar, olha para quem está do seu lado e fala para ele: só queira Atos 2.
Se você passar pelo Calvário, nos evangelhos, irmão, vai ser impossível você passar pelo Calvário e não desejar Atos 2. Porque quando você passar por lá e ver que pelas pisaduras dele você foi sarado, a tua iniquidade foi arrancada, o teu nome foi escrito no livro da vida, você não vai aguentar. Você vai falar: Senhor, derrama do teu espírito em mim. Para que eu tenho que anunciar para alguém que há perdão, que há esperança, que há um futuro de glória para aqueles que creem em ti? O mundo precisa de uma igreja purificada e habilitada. Quando a brasa tocou, ela automaticamente não só purificou, mas preparou Isaías. Por quê? Porque no versículo seguinte ele já diz: eis-me aqui. Ele é perdoado e ao mesmo tempo habilitado para fazer algo para Deus. Por quê, pregador? Porque Deus não trabalha com gente suja. Lembra do filho pródigo? Acabou de sair de chiqueira, está todo sujo. O pai vai, abraça, aceita o estado dele. Está fedendo, não tem problema. Está rasgado, não tem problema. Só que para trabalhar em casa de novo, tu vai ter que trocar de roupa. Vai ter que tomar banho. Por quê? Porque Deus não trabalha com quem não está puro. Purifica os teus olhos. Purifica a tua mente. Purifica as tuas mãos. Para quê, pregador? Para onde você chegar, você ser um representante legal do reino dos céus. O diabo não tem medo, irmão, de gente que está formada, que tem carro bonito, que tem roupa boa. O diabo tem medo de gente pura, de gente santa, porque ali reside a autoridade dos céus. O diabo quer que nós fiquemos na sujeira do pecado. Só que Deus está dizendo: ei, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e não falte óleo sobre a sua cabeça, para que você seja produtivo para o reino de Deus. Seu corpo precisa ser um canal de bênção para quem convive com você. Quando Isaías recebe a bênção, que está purificado, que está habilitado, aí ele consegue ouvir, mas agora não são mais os serafins. Ele ouve a voz do próprio Deus. E o que Deus está falando? Deus está lá em cima. E agora? Parece que eu, pelo menos, identifico esse texto como uma ironia de Deus. Por quê? Ele está rodeado de serafins em cima dele. Acabou de mandar um para trabalhar para ele. E Deus está perguntando: a quem enviarei? Aleluia! Quem há de ir por nós? Linguagem de pregador, acho que um serafim: Senhor, posso ir se eu quiser. Não, não quero vocês não, eu quero trabalhar com o que está embaixo mesmo. Ô irmão, você não entendeu que Deus até quer trabalhar, mas é com você? Ó, Deus leva Ezequiel num vale cheio de ossos. Deus poderia enviar anjos, sim ou não? Querubim, sim ou não? Deus poderia descer no vale, sim ou não? Aí Deus faz questão de pegar um profeta. Irmão, lá fora alguém só te usa se você tiver dinheiro. Alguém só escolhe você dependendo da sua veste, do seu carro, do seu grau social, cultural e econômico. Aqui, não. Olha para cá. Eu amo isso em Deus. Amo isso. Por quê? Olha só. Abraão é a geração da fé.
Por quê? Porque não construiu nada, mas viu tudo. E Salomão, Deus também usou. Não viu nada pela fé, mas construiu muito. Aí Deus vem e pega Paulo. Extraordinário. Cabedal, teólogo, fundador de igreja, inteligente, filósofo, teólogo. Usou Paulo. Mas e quem não tem o grau que Paulo tem? Não tem problema. Eu também aceito pescador, cobrador de impostos, ladrão. Porque aqui não tem acepção, meu amigo. Quer fazer, ele vai te usar. Aprenda. A questão não é se Deus quer fazer ou não, porque Ele quer. A questão é, você quer que Ele faça? Vai se dispor ou não? Porque fazer a obra de Deus, irmão, não está ligado com, não tem nada a ver com salvação. Você crê, os teus pecados estão perdoados, você vai para o céu. Agora só tem uma coisa, se você quiser ficar parado, tudo bem. Só que você não vai ter história para contar. Não deixa legado nenhum. E Deus, irmão, se você se desprender das suas vaidades, de alguns orgulhos, alguns preconceitos, e fazer o que Isaías fez, Senhor, tu pode usar querubim, serafim, anjo, pode usar até o diabo se o Senhor quiser, mas já que o Senhor não quer, eu estou aqui. Me envia que eu vou. Me dá uma palavra que eu vou. Por quê? Porque Deus não está olhando se você tem dinheiro, se não tem, se a tua família te apoia, não te apoia, se o teu bairro, você é o primeiro crente ou é o último crente. Deus só está interessado em saber, quer fazer? É com você. Essa semana eu vi, aqui encerro. Essa semana eu vi uma história. Um senhor, crente há muitos anos. E ele morava no ponto final de um metrô e trabalhava na outro lado, que era o final do metrô, o outro lado. E todo dia ele pegava o metrô vazio e ia enchendo até a estação que ele precisava. E teve um dia que ele sentou no metrô, começou a encher. E entrou uma senhora de idade, idosa, e ficou segurando, esperando a gentileza e a cortesia de alguém. E aquele senhor, sentado, começou a orar. Qual era a oração, pregador? Senhor, toque em alguém. Senhor, usa alguém para dar lugar para essa senhora. Qual o problema, pregador? Ele não sabia que estava sentado na resposta da oração dele. Isso mesmo, pastor. Pastor William disse aqui, nós precisamos entender. O quê? Que a gente quer, às vezes, que tantas pessoas sejam salvas. Estamos lá orando, intercedendo. Senhor, envia alguém. Envia alguém. Você está de joelho em cima da sua própria resposta. Eu não sei se eu volto, mas se eu voltar um dia, queria pregar para os irmãos Atos 16. Uma mensagem linda, pastor. Por quê? O carcereiro dá umas lambadas em Paulo e Silas. Paulo e Silas não fala nada, porque crente é assim mesmo. Bate na nossa cara, a gente vira o rosto e pode mandar. E ainda canta perto da meia-noite. Aleluia. Apanharam, começaram a cantar, Jeová arrebentou tudo. Aí o carcereiro ficou com vontade de se matar.
porque ia ter que pagar pelos presos que ia fugir. Paulo deu um pulo e disse: rapaz, não faça isso, porque nós ainda estamos aqui. Só que aquele mover sobrenatural despertou a consciência do carcereiro. Por quê? Ó a pergunta que ele faz: Paulo e Silas, o que eu faço para ser salvo? Aí Paulo disse: você quer ser salvo? Mas você é muito egoísta. Por quê? Porque se tu crê, vai ser salvo tu. Calma. Não é agora não, segura. Segura. Pregador, essa não é a parte bonita, não. Porque esse só é o remédio, ele não tomou ainda. O texto diz, sabe o que foi que os carcereiros fez? Pegou Paulo e Silas. Vocês vão para minha casa. Paulo e Silas têm o quê? O Evangelho. O Cristo que liberta a alma dos seres humanos. Quem é o carcereiro? É uma ponte. Para quê? Para fazer quem tem Cristo entrar dentro da casa dele. Sabe como eu quero que você saia daqui essa noite? Sendo um carcereiro de Atos 16. Como pregador, arrume um Paulo e um Silas e transfere ele para dentro da sua casa. A Bíblia diz que quando ele chegou em casa, todos banquetearam. Ele falou, Paulo e Silas estão com oportunidade, deixa eles pregarem. Paulo e Silas pregaram e o texto diz que toda a casa do carcereiro se converteu naquela noite ao Senhor Jesus. A família do carcereiro precisava de Cristo. E o carcereiro levou Cristo para eles. Precisa muito não, irmão. Imite a Cristo. Ame as pessoas, tenha misericórdia. Abrace, sorria. Não precisa mais do que isso. Peça unção, graça. Ele disse, em meu nome expulsarão demônios. Colocarão a mão nos enfermos. Ah, Senhor, e se eu não tiver idade? Não interessa. É só colocar a mão. Não precisa faculdade, não precisa carro. É só ser um canal de avivamento, de bênção na vida das pessoas. Você pode levantar a sua mão para os céus essa noite. Diga ao Senhor, Senhor, mais forte, Senhor, dai-me compaixão pelas almas. Bendito é o nome do Senhor. Pegue na mão de quem está do seu lado e aqui eu encerro. Fala forte para ele. Se você perder o fogo do Espírito Santo, as almas vão perecer no fogo do inferno. Fala para ele então, busque, clame, peça, se sacrifique. Deus quer usar você. Fica de pé adorando a Deus. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo estão chorando, sem da salvação participar. Deixa. Aqui tem um altar e tem brasa para tocar a tua alma. Oh,
Seja cheio do Espírito Santo aqui essa noite. Há em nosso meio, eu estou fazendo isso, o pastor William já me deu permissão, irmãos. Pode glorificar. Tem alguém que quer entregar a alma, a vida para Jesus aqui essa noite? Se tem, levanta a tua mão e corre aqui na frente que a gente quer orar por você. Já tem um. Já tem um. 2. Já tem 2. Deria soremenereha. Você está afastado, magoaram você, volta para Cristo hoje. Desanimou na caminhada, foi para o mundo, lá tem muita coisa, mas não salva a sua alma. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se tem mais, nós estamos esperando você. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Canta, igreja! Coloca a vida nesse louvor. Levarei cruz é por uma coroa. Vai de novo. Se eu é assim mesmo, dói, é lágrimas, mas vai haver uma recompensa. A trombeta já vai tocar. Levarei eu também. É por uma coroa. Pega isso que está descendo do céu. Dá um abraço aí em quem está do seu lado. Fala para ele: está doendo, mas vai valer a pena. Está difícil, mas vai valer a pena. O ano vai ser difícil para o Ministério de Missões, mas vai valer a pena. O recurso vai chegar, a ajuda vai chegar, vai valer a pena. Quantos acreditam nessa palavra? Saia daqui para ser canal de bênção. Eu quero deixar essa oração para o pastor fazer, que é o pastor dessas ovelhas. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome.